prazer de conversar hoje com o Dr. Walter de Souza Melo. Ele que é vice-presidente da área jurídica da Abralog. Vai nos dizer hoje, vai falar conosco, vai explicar para o nosso internauta as vantagens que o associado à Abralog pode ter. E não são poucas. Dr. Walter, obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer conversar com o senhor e iniciar a série de entrevistas deste ano de 2012, não é? Ótimo, claro. Exato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, primeiramente começando da questão da isenção de impostos, de alguns processos que podem ser feitos a um custo muito mais baixo e há de sucesso para o associado Abralog. Tá. Bom, boa tarde, amigo internauta. É um prazer estar aqui com vocês. O que nós temos hoje, interessante, existe uma demanda em relação das verbas trabalhistas, em que a incidência de INSS, fundo de garantia, sem um bom amparo legal. Isso daí vem sendo derrubado, já é normal, você está conseguindo a redução relativamente drástica em algumas situações para essa tributação. O que representa, sem sombra de dúvida, uma economia para o associado. A nossa linha de atuação desse segmento será através de mandado de segurança. O que significa? Significa que o nosso associado não terá qualquer tipo de custo processual, no início da demanda. O nosso associado não precisará se preocupar com nenhum tipo de gasto até que receba a sentença definitiva e consiga reduzir os seus pagamentos nas situações futuras e reverter 5 anos passados. Então, ele passa a ter, a partir desse momento, um direito a um crédito, que ele vai fazer em conta dele, de 5 anos posteriores, desses valores que serão levantados. A Abralog, nesse sentido, ela fará os levantamentos necessários em termos de documentação para ver quais são as vantagens que o associado terá com isso. Há de se fazer aí um estudo, um levantamento para se verificar o potencial do valor que está em discussão. O associado tendo o seu interesse, nós vamos ingressar com a ação e no futuro, quando ele tiver esse crédito, é que nós vamos discutir qual será a parcela da Abralog. Então, Dr. Walter, eu vejo o seguinte, pelo que eu entendo, um olhar de leigo seria o seguinte, na verdade ele não tem um custo inicial, porque é por mandato de segurança, Isso. E depois, no ato de sucesso, ou seja, quando ele ganhar a ação e aí só paga um percentual deste ganho, o percentual também será menor do que se ele ingressasse por conta própria. É isso? Entendi corretamente? Entendeu corretamente, é isso mesmo. Então é uma grande vantagem ao associado. O senhor veio comentando também a questão de curso específico para que as pessoas se conheçam. E o senhor citou uma analogia antes, quando nós estávamos conversando um pouquinho antes, que se a pessoa nada no meio do mar e não tem a visão do continente, ela não sabe para onde está indo e pode morrer. Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão. Na verdade, nós temos aqui um curso que nós estamos implantando, que é lucro, aonde ele está. A finalidade desse curso é essa. Definirmos exatamente onde está o lucro de cada empresa. Isso é feito através de indicadores, de levantamentos, vinculados à estrutura de preço e à gestão financeira de cada empresa. Então você tem ali custos variáveis, você tem impostos que incidem, você tem gastos fixos, Tudo isso é tratado, tudo isso é levantado e a ferramenta que se coloca para o associado é uma ferramenta vinculada à apuração de margens de contribuição, margens de cobertura, que é um número absolutamente exato, é uma grandeza absoluta, não é obtido através de médias, de ponderações ou, sei lá, imaginação de cada um, Não, ele é efetivo, ele é extraído do próprio banco de dados da empresa. E na medida que esses conceitos vão sendo colocados, o que se percebe é o seguinte: a empresa começa a fazer um link entre a realidade que ela está vivendo e aquele conceito, a forma que ele pode ser aplicado naquela empresa. Isso vai levantando situações em que ela percebe que ela tem um norte. O lucro deixa de ser uma expectativa e passa a ser uma meta.
a empresa define exatamente o que ela vai considerar, quanto ela vai poder tratar de custos variáveis. Se ela é uma transportadora, eu tenho lá 10 caminhões, eu estou utilizando corretamente esses recursos? Se não estou, por quê? Porque se eu não estiver utilizando esse recurso, eu não vou conseguir ter lucro. Porque a meta é o lucro. A meta é o lucro, exatamente. Agora, por que eu não utilizo? Meu preço é inadequado? Ora, se meu preço é inadequado, tem alguma coisa em relação à minha produtividade. Ou será que a minha realidade é tão diferente do mercado? Nunca é. Nunca é. O empresário, de modo geral, ele se coloca perante o mercado em mesmas condições. Tá? Todos os concorrentes normalmente se colocam em mesmas condições. A diferença, quase sempre, é a forma de utilização dos seus ativos, da sua capacidade de produzir algo. Então, fazendo uma analogia à logística, cada um tem o seu próprio gargalo interno. Todos têm. Não é? E o gargalo, infelizmente, você nunca elimina, você só muda de lugar. Perfeito. O gargalo sempre existe. Agora, ele tem que ser um gargalo que não interfira na sua geração de lucro. E o seu lucro é o quê? Bom, de repente a minha expectativa está muito além do que esse meu produto, do que esse meu serviço possibilita, então também tem que ser realista. Agora, doutor Walter, a gente diz o seguinte, por isso que eu comentei que a meta de toda empresa é o lucro. Parece óbvio, não é? Mas, infelizmente, a gente nota que isso é o menos óbvio aí no mercado, não é? Porque parece o lucro parece uma palavra proibida. Exatamente. É Quando isso. se fala em lucro, quando se fala em dinheiro, existe aí uma série de condições na formação de cada um. Às vezes, quem foram os seus mentores na sua vida? Sim. Seus pais, o seu líder religioso, o seu professor. E na maioria das vezes o lucro ou o dinheiro é tratado de uma forma muito pejorativa. Perfeito. Né? Só que o dinheiro ele não potencializa o que a pessoa é. O dinheiro, se você é bom, você pode ser melhor com o dinheiro na mão. Se você é ruim, infelizmente você vai ser pior com o dinheiro na mão. Não é o dinheiro que vai te fazer melhor ou pior, ele simplesmente vai te dar a possibilidade de você fazer algo com ele. Então é fundamental que você não entenda isso como alguma coisa contrária aos bons costumes. Não. Lucro não significa falta de ética. E, aliás, a Abralog, nesse sentido, é uma associação que defende extremamente valores éticos. Claro. O comportamento dos nossos associados, nesse sentido, é sempre exemplar. Né? Então, lucro não significa falta de ética. Lucro nada mais é do que a justa remuneração de um risco, de um investimento, de uma luta. Agora, doutor Walter, a gente percebe que muita gente pode, agora, ao assistir nossa entrevista, dizer, mas eu conheço, eu lucro. Não. Eu acho que, talvez, ouvindo ou tendo essa consultoria, muitas vezes, in company, pode ajudar, em alguma forma, mudar o jeito, o modus operandi, não, doutor? Pode. Quando se fala de lucro, normalmente as empresas estão se baseando no lucro contábil. A nossa proposta, a ferramenta que nós apresentamos é uma apuração de lucro gerencial. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que essa apuração gerencial, ela se inicia num planejamento. Você faz do seu lucro uma meta a ser atingida. Tá? E quando você faz essa meta, você cria, você tem indicadores que acompanham se ela está ocorrendo ou não, durante o seu processo, na formação do seu preço de venda, se eventualmente você é obrigado a conceder um desconto para ser competitivo, quais são as consequências disso, tá? Em que na realidade vai estar interferindo na sua realização de resultado. Então são situações que você tem avaliações bastante concretas, são números indiscutíveis. Você extrai esses números da realidade da empresa. Aliás, uma das coisas que a gente discute sempre nessa condição você apura realmente seu custo? Você tem consciência de custa cada coisa? O teu processo, quanto vale, quanto custa? Você tem consciência disso? Agora, o custo dele não é só o quanto você paga. O custo dele, o principal dele, é o que você deixa de produzir. Interessante isso, quanto deixa de produzir. Exatamente. Porque você tem toda uma estrutura para determinado número, para quantidade. Para determinada quantidade. Tá? Existem situações em que
você vai ter um valor ou não se você vender ou se você produzir. No entanto, existe toda uma estrutura que custa independente de você vender ou de você produzir. São os custos fixos. São os seus custos fixos. E, então, como é que você utiliza essa estrutura? Se você deixar de produzir, é um custo menor. Nós temos aqui duas grandes vantagens ao associado. Agora, se eventualmente o problema da empresa é outro, como ela deve proceder? Ela pode procurar a Abralog? Sem dúvida, pode procurar. Nós vamos analisar a situação em concreto, daremos um parecer, né? E se for do interesse da empresa defender a demanda que pretende, nós vamos ingressar, sim, na justiça, representando essa empresa, sempre com custo inferior ao do mercado, sempre é custo para associado. Olha, Dr. Walter de Souza Mello, vice-presidente da área jurídica da Abralog, muito obrigado por esse começo de conversa. Aos poucos nós vamos falar mais. E você aí viu duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, a questão de ingressar em processos, não é? Há sucesso em mandados de segurança sem custo inicial e com percentual mais em conta para o associado Abralog. Em segundo, para você mensurar efetivamente através de contas, através de um curso específico, a sua lucratividade. Pergunto, será que você ou sua empresa estão lucrando realmente? Muito obrigado, Dr. Walter, e até a próxima. Eu que agradeço.